Fala, bonitinhos e bonitinhas, tudo belezinha? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semana, hein, guys? Pessoalzinho, seguinte, vamos dar início aí então à parte final da óptica. Nós estamos terminando a óptica, gente. Olha só que belezura. Ah, a gente viu na última aula a parte de lentes, né? Então vemos as lentes convergentes, as lentes divergentes, a utilização, formação de imagem, tudo isso é bem importante para nós aqui, né? No nosso dia a dia e tudo, e principalmente agora na óptica da visão a gente vai entender por que tem tanta importância essas lentes, quando que a gente vai usar cada lente em cada situação, tá? Então vamos dar início a isso aí, pessoal. Com a nossa óptica da visão. Vamos começar aí a óptica da visão. Bom, antes da gente entender, né, a parte de óptica da visão, a gente tem que entender o mecanismo básico aí de funcionamento do olho humano, né? Não adianta a gente pegar e falar assim, não, eu quero saber sobre os problemas de visão sem saber como funciona um olho humano, né? Aqui a gente está falando, obviamente, do olho humano, né, pessoal? Não do olho de animais ou coisas assim. Então, foca que a gente está falando de olho de um ser humano. Tá, Doug? E aí? Como é que funciona, então, o tal do olho humano? Bom, o olho humano, pessoal, tem algumas características principais que a gente precisa utilizar e aprender e entender. A primeira delas, pessoal, é o seguinte. O nosso olho humano, ele é essa esfera, né? Toda inervada. Então, no fundo dela, nós temos o que a gente chama de nervos ópticos. Eles vão enviar a imagem formada para o nosso cérebro para ele interpretar e entender a imagem que está sendo formada ali, tá? Beleza. Então, aqui na frente, pessoal, tá? Nós temos a córnea, beleza? A córnea, nós temos a pupila. O que é a pupila, pessoal? A pupila é um buraco, literalmente um buraco, por onde a luz vai entrar. E na frente da pupila, nós temos o que a gente chama aí, né, de cristalino, que é uma lente, né? Aqui está escrito só lente, tá? Mas o nome disso é cristalino, ele fica na frente do teu olho. Então você tem uma lente a qual você consegue adaptar. Como assim adaptar, Doug? Bom, imagine o seguinte: você coloca o teu óculos, tá? Você que precisa de óculos, você coloca o teu óculos. Agora imagine se esse óculos conseguisse se adaptar sozinho. Como assim, Doug? Ué, o seu grau, por exemplo, de miopia aumenta e o grau da sua lente aumenta sozinho. É isso que você faz com o teu olho. O cristalino, que é a lente que fica na frente do olho, ela se adapta conforme o que você precisa. Então, se eu estou olhando algo mais próximo de mim, ele vai se adaptar de uma forma que eu forme uma imagem mais próxima. Agora, se eu estou olhando algo lá longe, lá no infinito, né, ele vai se adaptar para que a luz que chegue lá do infinito forme uma imagem focalizada. Tudo bem? Então, perdão. Então, o cristalino é uma parte muito importante do nosso olho, porque o olho nada mais é do que uma lente daquele tipo que a gente estava conversando. Já vamos conversar sobre os tipos da lente e tal, beleza? Como a imagem é formada, mas antes a gente precisa entender isso daqui. E aí, pessoal, veja só. O que acontece, gente, é que a imagem, vão entrar os raios de luz ali no olho, né, a partir da nossa pupila, certo? Passando pela cristalina, vai se formar uma imagem no nosso olho. Essa imagem é formada na retina, tá? Ela é formada na retina. E daí, Doug, o que acontece? A imagem formada na retina é captada pelos nervos ópticos que enviam essa imagem lá para o teu cérebro e ele entende, ó, eu estou olhando agora para o meu celular, porque chegou luz lá, pá, refletiu aqui, veio na direção dos meus olhos, né? É, e formou uma imagem lá na minha retina. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o funcionamento básico de um olho, pessoal. Nós temos aqui, né, perto aqui, os músculos ciliares, certo? Eles servem basicamente para... Sabe quando você faz assim? Para tentar enxergar alguma coisa, você está forçando o teu cristalino. Então, com ela, a gente consegue controlar o nosso cristalino e montar a imagem lá no fundo do olho na retina, tá? Tudo bem? Beleza? Então, beleza. Como é que funciona a formação da imagem dentro de um olho, tá? Então, como vocês podem perceber aí, ó, aqui nós temos o cristalino, tá? Aqui nós temos o cristalino.
Tá, e para que serve esse cristalino, né? Como eu falei para vocês, nós temos o cristalino é uma lente, tá, de formação. E como vocês podem ver aqui, ó, é uma lente convergente, tá? Então, o que vai acontecer aqui no nosso cristalino? O objeto que está à frente do meu olho vai enviar imagens na direção do meu olho. O meu cristalino vai focalizar e vai formar uma imagem lá na retina, lá atrás. Percebam, pessoal, que a minha imagem aqui, ó, formada, está de ponta cabeça. E é exatamente o que acontece, tá? A imagem formada na sua retina, ela é formada de ponta cabeça. Ué, Doug, mas eu não vejo as coisas tudo de ponta cabeça. Como assim é formada de ponta cabeça? Ela é formada de ponta cabeça, o seu cérebro recebe essa imagem, ele faz o quê? Inverte isso para você, tá? Então o teu cérebro já faz a função de adaptar essa imagem que foi formada para baixo, voltar para cima. Por que ela é formada para baixo, pessoal? Primeiro, uma lente convergente forma imagem de que tipo? Na maioria das vezes, imagem real, portanto invertida. O senhor tem como formar imagem virtual? Tem, uma lente convergente tem, né? Mas aí ela não pode ser projetada. Se ela não pode ser projetada lá no fundo do meu olho, na retina, eu não vou conseguir captar essa imagem, tudo bem? Então, por isso é importante que a imagem seja real. Beleza? Pessoal, então como é que funciona aqui uma coisa importante? A primeira coisa importante, né? Nós temos dois pontos de visão que são importantes para a gente, que são os que delimitam a nossa visão. Como assim delimitam a nossa visão? Você tem um ponto que a gente chama de ponto próximo. O que é o ponto próximo, Doug? É o ponto mais próximo que você consegue focalizar alguma coisa. Tá? A média dele para o ser humano é 25 centímetros. Como assim, Doug? Ué, pode reparar, quando você vai ler um livro, tem uma distância que a gente chama de distância de conforto, que é próxima a 25 centímetros do seu olho. Você vai ler esse livro nessa distância. Por que eu leio esse livro nessa distância? Porque ela é o teu ponto próximo. É o ponto mais próximo que você deixa do teu rosto que as letras do livro ficam focalizadas. Se você aproxima mais, a imagem desfocaliza. Ou mesmo que ela não fique desfocada, né? Desfocaliza é embaçado. Ela fica desfocada. Mesmo que ela não fique desfocada, você tem que forçar muito o olho para enxergar. Então a gente tem como ponto próximo de um ser humano. Tudo bem? O ponto mais próximo é que ele consegue focalizar a imagem sem forçar. Esse ponto próximo vai ser bem importante para a gente, tá, pessoal? Lembre-se, na maioria das vezes ele é um ponto aí a 25 centímetros de distância. Sempre, Doug? Não, mas é o que a gente utiliza como base, tá? Uma média. Nós temos, além do ponto próximo, o ponto remoto, tá? O que é o ponto remoto, pessoal? É o ponto mais longe que um olho normal consegue enxergar. Normal, entenda-se um olho sem nenhuma doença, tá? Então, veja, se o meu olho, por exemplo, eu não uso óculos para nada, tá? Eu não tenho problema de visão. Então, o que isso significa? Que o mais longe que eu consigo focalizar uma imagem é no infinito. Tudo bem que lá no infinito o objeto vai estar bem pequenininho, né? Mas eu consigo focalizar mesmo assim essa imagem. Tudo bem? Então, o nosso ponto próximo, 25 centímetros aproximadamente. O ponto remoto é lá no infinito. Tá? Beleza? Isso é característica de um olho normal, de um olho de uma pessoa saudável, vamos dizer assim, que não tem nenhum problema de visão. Tá? Beleza, Doug. Mas e aí? Agora a gente começa a falar sobre as doenças da visão. Isso é importante, pessoal. Tem bastante detalhezinho, oh, meu santo, que vai explicar o que a gente tem que fazer aqui. Então vamos lá. Miopia, pessoal. A miopia ela é caracterizada por um alongamento do globo ocular. Como assim, Doug? Então nós temos o globo ocular aqui, tá? O que acontece, pessoal, é que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai alongar, em vez de ele ser uma circunferência, ele vai fazer assim, ó. Ele dá uma alongadinha, tá? Essa alongadinha, pessoal, faz com que a sua imagem, que antes era formada exatamente na retina, igual aqui, ó, por exemplo, né? Então entenda aquele fundo de olho ali como a retina, agora vai ser formada antes da retina. Então, ó, olha aqui, ó, no meu desenho onde é que está sendo formada a imagem. Tá vendo? Deixa até eu trocar de cor. Deixa eu colocar uma cor que destaque aqui, porque o meu desenho é meio vermelho. Aqui, ó. A imagem está sendo formada aqui. E ela deveria estar sendo formada lá no fundo do olho, lá na retina. Tudo bem? Isso faz com que a gente desfocalize a imagem, tá? Então, o nosso ponto remoto, que antes era infinito, ele passa a ser finito. Como assim passa a ser finito, Doug?
O míope não enxerga bem de longe, tá? Então o que acontece, ó, a imagem que está lá no canto lá, é um cara que tá, ele é míope, com óculos ele focaliza, sem óculos ele não enxerga nada. Quer dizer, ele enxerga, é um borrão, ele não consegue focalizar. Então lembre-se, o míope, ele sofre um alongamento do olho, a imagem é formada antes do que deveria ser formada, ou seja, antes da retina, e por isso ele não enxerga bem de longe, tá? Então o nosso ponto remoto, que antes era lá no infinito, passa a ser ali, por exemplo, 5, 4 metros, às vezes até menos, dependendo da pessoa, dependendo do grau de miopia, tá? Que correção que eu uso, que lente que eu uso para corrigir isso, pessoal? A lente que a gente usa para corrigir o míope, o problema do míope, são as lentes divergentes. Por que lente divergente, pessoal? O que a lente divergente faz? Ela diverge os raios de luz, não é? Então se ligue, o nosso raio de luz ele chega na nossa lente e o nosso cristalino é uma lente convergente, tá? E daí ele forma a imagem lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso que, para que a minha imagem seja formada mais atrás, o raio de luz chegue um pouco mais aberto no nosso olho, né? No nosso cristalino. Portanto, ó, se liga aqui, ó. Aqui no nosso esquema de formação, quando o raio de luz chega aqui ó, na nossa lente, ele vai divergir, ele vai abrir um pouquinho, depois ele entra no cristalino, converge e acaba convergindo lá para trás, formando a imagem exatamente em cima da retina, tá? Por isso, pessoal, que você tem que atualizar teu óculos sempre, se você for míope, porque o teu olho, ele vai, às vezes, aumentando esse grau de miopia, ele vai ficando um pouquinho mais achatadinho, alongadinho, perdão, do que ele era, e aí você vai precisando atualizar o grau da lente que você utiliza, tá? O que é o grau da lente que eu utilizo, pessoal? O grau da lente nada mais é, tá? Do que o que a gente chama de foco da lente. Quando você olha lá na tua receita, né, do teu óculos, tá escrito assim, ó, mais, por exemplo, mais 1,00. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma medida chamada dioptria. Tá? O que é dioptria, Doug? Dioptria nada mais é do que o foco. Como assim? A gente chama isso na física de divergência, V. Tá? O V ele é 1 sobre o foco da lente. Então, ó, se eu estou usando a divergência lá, nada mais é do que falar do foco da minha lente. Concorda comigo? Né? Faz sentido. Tudo bem? Tá, mas e aí, Doug? Quando o médico faz o exame, ele está calculando quanto deve ser o foco da sua nova lente para que ela arrume a tua visão, tá? No caso do míope, por exemplo, ele vai usar essa equaçãozinha aqui. Doug, eu preciso saber essa equação? Agora não, pessoal. Vamos deixar ela para ser mais focada quando vocês estiverem lá no terceiro ano, tá? Agora a gente não vai bater muito nesse tipo de equação. Mas aqui nada mais é do que o foco da lente que eu vou usar para arrumar, para corrigir, né, o problema, ele é menos o ponto remoto do míope. Ou seja, o míope está enxergando só ali 4 metros para perto dele. Então o ponto remoto dele é 4 metros. Tá vendo? Por que menos, pessoal? Porque a lente tem que ser divergente, então o foco tem que ser negativo. Beleza? Tranquilo? Isso tudo vem da equação de Gauss, na verdade, tá? Por isso que eu não quero ficar pegando muito nesse ponto com vocês. É importante a gente conversar aqui a respeito é, da função, então, dessas lentes. Porque as lentes que a gente estudou antes vão sendo utilizadas agora para arrumar esses problemas de visão que a gente tem. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Miopia, show. E a hipermetropia, minha rapaziada, meus queridos? Como é que funciona a hipermetropia? A hipermetropia ela é o contrário da miopia, tá? No caso da hipermetropia, a pessoa sofre um encurtamento do globo ocular. Então, o globo ocular, né, na miopia ele faz isso aqui, na hipermetropia ele faz isso aqui, ó. Ele encurta, ele fica achatado, tá bom? Tá, e daí, Doug? E daí, o que acontece? O que acontece, pessoal, é que se fosse para formar a imagem no olho normal, eu formaria na retina, o hipermétrope forma depois da retina. A imagem ela é formada depois do fundo do olho. Então, o míope era formado antes, o hipermétrope forma depois. E daí, Doug, o que eu faço, né? Ué, se forma depois, eu preciso fazer com que ela venha para ser formada antes, né?
Então, a gente usa uma lente convergente para arrumar, tá? Tá, mas e daí, Doug? O que que isso influencia na visão da pessoa, né? O hipermétrope, ele tem o ponto próximo mais afastado. Ou seja, o cara não consegue enxergar de perto, ele tem que afastar, tá? A doença do hipermétrope é a doença que aquela pessoa tem que se enxergar perto, o cara vai assim, ó, sabe? Afasta. Por que que a pessoa afasta? Porque ela não consegue enxergar de perto, daí ela precisa afastar para enxergar melhor, certo? Então, o hipermétrope não enxerga de perto, o míope não enxerga de longe. A maioria do pessoal aí que usa óculos direto, que sempre está de óculos, é míope, tá? Porque o cara não consegue enxergar de longe, então ele vai precisar estar com óculos praticamente sempre. O hipermétrope geralmente ele utiliza óculos mais para leitura, porque daí como ele não enxerga só de perto, ele não precisa ficar sempre, né, com óculos, ele vai ficar com óculos só para quando ele precisa ler alguma coisa, quando ele precisa pegar algum detalhe importante, coisas desse tipo, né? O problema assim para o hipermétrope geralmente fica na base de usar celular, na questão de relógio, essas coisas, porque se o cara tá sempre com o celular na mão ali, o cara vai ter que estar de óculos, né? Agora, se ele tá de vez em quando só, ele, né? Dá aquela ajustada, força um pouquinho o olho e segue a vida para não ter que ficar sempre colocando o óculos para mexer no celular, tá bom? Beleza, né? Então, o hipermétrope ele é o contrário do míope. Enquanto o míope tinha um alongamento no globo ocular e enxergava mal de longe, o hipermétrope tem um encurtamento no globo ocular e enxerga mal de perto. O míope eu uso lentes divergentes, o hipermétrope eu uso lentes convergentes para auxiliar a visão dele. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá que não acabou. Astigmatismo. Pessoal, astigmatismo é uma doença muito comum nos olhos das pessoas e geralmente quem tem miopia vem acompanhado de astigmatismo. Não é regra, mas acontece, tá? Por isso que acaba que o míope sempre está de óculos, porque o astigmatismo a pessoa só não enxerga bem. Ponto final. Ah, não é de longe nem de perto. Não, a pessoa borra tudo. Perto, longe, o astigmata, infelizmente, ele tem esse problema. E o que, que é? Ele é um defeito causado por uma irregularidade na curvatura da córnea ou do cristalino, tá? Então é na parte da frente do teu olho, não é lá no fundo, tá? Não é o globo ocular, mas é a córnea ou o cristalino, tá? E daí isso vai provocar uma assimetria no sistema óptico, né? Correção das lentes do astigmata é uma correção de lentes cilíndricas, tá? Então, ó, o astigmata ele é um pouco diferente do míope e do hipermétrope. Se tiver um barulhinho, perdão, tá? Que eles estão arrumando umas coisas aqui. Mas o míope ele enxerga mal de longe, o hipermétrope enxerga mal de perto, o astigmata enxerga mal, tá? Ele não vai conseguir ter um ponto remoto, porque o míope ele tem um ponto próximo normal, ele tem um ponto remoto zoado. O hipermétrope ele tem o ponto remoto normal, mas o ponto próximo é ruim. O astigmata não tem essa, ele vai sempre enxergar tudo borrado, tá? Então, o hipermétrope ele é um pouco mais judiadinho, coitado, né? Mas é isso aí, não tem muito o que fazer. Usa a lente cilíndrica que vai melhorar a sua visão, tá? Uh, presbiopia, pessoal, essa é pouco conhecida, mas é uma doença que todo mundo vai ter, tá? Sinto lhe dizer que todo mundo vai ter presbiopia, que é a doença do olho velho, tá? Eu costumo chamar de olho velho. Por que olho velho, pessoal? Olha lá, a presbiopia consiste na perda da capacidade de acomodação do seu cristalino. O que é a acomodação do cristalino? Ué, o que eu falei para você? O cristalino ele é uma lente que se acomoda, ela é uma lente que se altera conforme a tua necessidade. Se eu preciso olhar lá na frente, eu vou usar o meu cristalino, vou arrumar o meu cristalino para enxergar lá na frente. Agora, se eu preciso enxergar aqui pertinho, eu acomodo o meu cristalino para enxergar pertinho. Então, eu arrumo o foco da minha lente, né, pessoal? O cristal... Agora imagine, de tanto você usar o seu cristalino, ele fica mais enrijecido, ele vai ficando mais durinho, porque obviamente ele não é duro, né? Senão não ia funcionar. Geralmente isso acontece quando a pessoa vai ficando mais velha. Com essa perda de acomodação do cristalino, né? A gente acaba tendo um afastamento do ponto próximo da visão, tá? E apesar de tudo, a gente consegue enxergar um pouco melhor de longe, tá? Geralmente a presbiopia também acaba vindo junto com um astigmatismo, tá? Detalhe importante, pessoal. Para arrumar a presbiopia, você usa lente convergente. Por que eu uso lente convergente para arrumar a presbiopia? Presbiopia não é um problema no teu cristalino? É. Qual que é o tipo de lente do teu cristalino? Convergente. Opa, então eu estou meio que ajudando o meu cristalino a funcionar normalmente. Tudo bem? Beleza? Então, a presbiopia é a doença do velho.
Essa é a doença do tio que faz lá, né? Porque a hipermetropia o cara não consegue enxergar de perto, né? Mas o velho, mesmo de óculos, ele tá aqui assim, ó. Né? Por quê? Porque ele tem presbiopia, tá? Isso, gente, passou dos 40, 40 e pouquinhos anos, todo mundo vai ter, não tem muito jeito de você escapar, porque o teu cristalino vai ficando com problema. Existem cirurgias de correção disso, de qualquer doença de visão, na qual você corta o teu cristalino e coloca uma lente dentro do seu olho, tá? Por exemplo, a minha mãe ela teve catarata, já vamos conversar sobre o que é catarata, e ela cortou lá o olho, colocou a lentezinha lá dentro e seguiu a vida dela normalmente, tá? Beleza? A penúltima doença de visão que eu quero falar para vocês é a catarata, né, pessoal? O que acontece com a catarata? A lente do seu olho, ou seja, o seu cristalino, fica opaco. Pessoal, para de passar luz pelo cristalino. Pensa na treta. Então você passa a não ter mais uma visão boa, porque o que era para ser transparente começa a ficar opaco. Imagine o teu olho começar a ficar igual um vidro do banheiro, né? E isso leva a pessoa a cegueira. Animais têm muitos problemas com catarata também, né? Cachorro, tal, quando vai ficando mais velho também vai acontecer. Geralmente catarata acontece em olhos de pessoas mais velhas também, tá, pessoal? Mas pode acontecer em olhos mais novos também. Isso aí é indiferente. Como é que eu arrumo catarata? Cirurgia. Você vai cortar o teu cristalino e colocar uma lente dentro do olho, que é o que minha mãe tem. A minha mãe, ela arrumou já a miopia e o astigmatismo que ela tinha, mas ela fez a cirurgia, ela usava óculos naturalmente, ela fez a cirurgia por causa do cristalino dela que ela estava tendo catarata. E se ela deixasse, ela ia ficar cega. Ela foi lá, cortou, colocou uma lentezinha. Se eu olho bem direitinho no olho da minha mãe, dá para enxergar assim a lente. É bem da hora, para falar bem real para vocês. E é interessante o procedimento, porque eles pegam um tubinho mini, bem fininho assim, e a lente fica guardada ali dentro do tubinho, tipo assim. Daí o cara pega, faz um cortezinho no teu cristalino, coloca esse tubinho ali dentro e aperta o botãozinho, a lente faz assim, ó. Tchum, e ela se acomoda no teu olho. É muito louco. Certo? Então, catarata aí, mais uma doença. E a última que eu quero conversar com vocês, pessoal, é o daltonismo, né? Em homenagem ao cientista, sim, tá? No inglês, por exemplo, o daltônico o daltonismo, né? O daltônico ele é chamado de colorblind, né? Ou seja, ele é cego de cores, tá? Então, na verdade, o termo daltonismo ele é para apenas algumas línguas, né? E o que é o daltonismo? O cara ele é cego de algumas cores ou de todas as cores, dependendo do grau de daltonismo dele, tá? Ele pode confundir cores, né? Trocar uma cor por outra, ele pode enxergar cores, é, não enxergar algumas cores, alguns espectros, né? Ou ele pode também não enxergar cor nenhuma, certo? Foi em homenagem ao cientista Dalton, lá do átomo de Dalton, certo? Que tinha daltonismo, que deram esse nome da doença para ele, tá? Ah, então, qual que é a boa? Tá vendo aí, ó? Você tá vendo na tela essa figura com um monte de bolinha? Se você não é daltônico, você está enxergando o número 10 aí na tela, tá? Se você é daltônico, você pode estar enxergando apenas o número 1, apenas o número 0, ou pode não estar enxergando o número nenhum, certo? Se você for daltônico, conta pra gente daqui a pouco na nossa aula, hein? É, que eu quero saber se tem algum daltônico na sala. Sim, já tive alunos daltônicos, tá? O que foi triste, porque eu não sabia que ele era daltônico e eu fazia o desenho colorido no quadro e ele não. Ele falou para mim um dia, professor, qual a diferença entre esse raio de luz que você fez e esse que você fez? Daí o amarelo e o laranja? Daí ele, não sei, para mim são dois amarelos. Falei, eita, você é daltônico? Daí ele sou. Falei, caramba. E aí eu tive que refazer o desenho, né, com outras cores para poder deixar visível para ele. Beleza? Então o daltonismo é um problema de visão de cores. Então tá aí, né? O cara que enxerga normal é o primeiro. A segunda e a quarta imagem são iguais, né, pessoal? Não é que a pessoa que fez a imagem tá errada. Mas ó, o normal vai enxergar todos os aspectos de cores do catavento ali, né? Do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O green blindness, que é o cara que não enxerga o verde, né? Então, obviamente, você vai enxergar menos verde. E aí, cores que dependem do verde para aparecer vão sumir, tá? É, o blue blindness, que é o cara cego pro azul,
Então ele vai enxergar cores que dependem, não vai enxergar cores que dependem do azul, e o red blindness, que vão enxergar cores que não dependem do vermelho, tá? Então é isso aí. Gente, fechamos por aqui, tá? Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho, vou conversar um pouquinho com vocês sobre cada doença de visão que vocês têm, vocês me contam e daí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso e eu tiro algumas dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, é isso aí. Um abração e falou!